Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. E devo dizer para vocês com grande alegria que ela ficou mais linda ainda. Por quê? Porque eu acabei de realizar aqui na Tahaná Merkazita, na estação central de ônibus de Jerusalém, atividade de entrega de Mishloah Manot aos soldados de Israel. Graças às doações de vocês, nós podemos imprimir no rosto de cada soldado que recebemos os nossos presentes alegria, mas sobretudo demos um rizuco, um sentimento que fortalece a dedicação de cada soldado de Israel para defender o Estado de Israel, para defender o povo judeu. Isso realmente aquece o coração de cada um de nós. Depois que se encerrar o Shabat, eu vou publicar aqui na nossa plataforma um vídeo com as imagens dessa entrega. Mas agora eu quero me dedicar àquilo que tenho feito ao longo desses anos. Compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Nesse Shabat, nós vamos iniciar a leitura do terceiro livro da Torá, Vaikra, também chamado de Levítico. E a primeira porção, a primeira paraxá desse livro, leva esse mesmo nome, Vaikra. O livro de Levítico se dedica sobretudo a falar sobre os korbanot, sobre os sacrifícios que o povo judeu levava até o Mishkan durante o período em que nós vivemos no deserto por 40 anos e depois aqui no Templo Sagrado de Jerusalém, o Beit HaMikdash. Ele se dedica a falar sobre os korbanot e sobre o trabalho dos Kohanim, dos sacerdotes no Mishkan e depois no Beit HaMikdash. E eu selecionei dessa paraxá a mensagem que me parece mais adequada a oferecer a cada um de vocês nessa manhã. Certamente, há mais de 2000 anos atrás, era muito mais fácil espiar uma transgressão, um ato pecaminoso, do que nos dias de hoje. E aí você vai me perguntar, mas por que, Átila, você afirma isso? Porque nos tempos antigos, o transgressor, ele trazia uma oferta de sacrifício no templo sagrado, perante a nossa comunidade, os Kohanim. Ele confessava o seu pecado, ele se arrependia e oferecia o sacrifício, sobretudo, como um símbolo do seu desejo ardente de se dedicar novamente ao Criador. E é óbvio que a santidade do lugar, uma vez que a presença divina pousava sobre o Mishkan e também, posteriormente, sobre o Beit HaMikdash, e a sublime espiritualidade do processo que envolvia a realização desse sacrifício limpava a alma desse judeu, purificava o seu espírito, de tal modo que ele voltava para casa e espiritualmente rejuvenescido. Era uma techuvá que ele fazia ali no Mishkan e depois no Beit HaMikdash. E a Torá, ao descrever o processo do serviço sacrificial detalhadamente, introduz um tópico, uma declaração bastante curiosa. Ela diz: quando um homem dentre vocês traz um sacrifício. Mas vejam, nós que estudamos a Torá continuamente, que nos dedicamos a servir ao Criador por meio da Torá, sabemos que todas as vezes que a Torá menciona o homem, ela utiliza uma expressão hebraica que é ish, para a mulher é ishá, para o homem é ish. Mas aqui a Torá escolhe uma palavra bastante incomum para designar o homem. Que palavra é essa? Adão. E é óbvio que a expressão Adão nos traz, evidentemente, à mente o primeiro homem, Adão Rishon. Ora, qual é o sentido de nós lembrarmos de Adão quando estamos oferecendo um sacrifício para expiar o nosso pecado no templo sagrado? Além disso, por que a Torá fala de um homem dentre vocês? Porque, vejam, essa expressão parece a cada um de nós aparentemente supérflua. O que está sendo acrescentado aqui? Dentre nós não somos todos homens, não somos todos da mesma espécie humana. E os comentaristas, os mefarshim da Torá nos explicam, e aqui que começa a poderosa mensagem que eu quero oferecer a vocês. Eles nos explicam que o propósito do sacrifício não era apenas expressar, por meio da contrição, o pecado que nós havíamos cometido, mas, sobretudo, reparar o dano que aquele pecado havia causado no mundo. Mas, Átila, quando nós pecamos, não é apenas nós que nos prejudicamos, não. Não, meus amigos.
Essa ideia que deve ser afastada de nossas mentes, sobretudo num mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista, cada vez mais egocêntrico. Nenhuma pessoa vive no vácuo, nenhuma pessoa é uma ilha em si mesmo. É preciso entender, e é isso que a Torá está nos ensinando, que todo ato pecaminoso, né, ele cria um vazio da presença do Criador no ecossistema espiritual. Isso, evidentemente, causa uma retração da presença divina. Nós sempre dizemos que a Kadosh Baruch Hu não habita um ambiente onde se encontra um orgulhoso, porque o orgulhoso ele se enche tanto de si mesmo que não há espaço para Kadosh Baruch Hu. E quando nós cometemos um pecado, quando transgredimos as leis divinas, o que nós fazemos? O Criador se afasta. Mas que como não existe espiritualmente espaços vazios, o que acontece? A citrarra, o outro lado, as forças negativas vão e ocupam o espaço que deveria estar sendo ocupado por Akadosh Baruch Hu. Assim como uma haverá, como um pecado, afasta Hashem de nós, fazendo com que o nosso nível espiritual e o nível espiritual do mundo desça, as mitzvot fazem o contrário. Elas fazem com que o nível espiritual suba. E é por isso que a gente sempre diz, não por arrogância, que aqueles que estudam a Torá e cumprem as leis divinas é que sustentam a existência no mundo. Porque vocês podem imaginar quantos pecados são cometidos por bilhões de seres humanos todos os dias. Não haveria como haver existência no mundo se não fosse pelo mérito daqueles que vivem segundo a vontade divina, sobretudo os tzadikim, os grandes justos de cada geração. E qual é a primeira conclusão que nós chegamos disso? Ora, uma pessoa que comete um pecado não afeta apenas a si mesmo, mas também o seu ambiente espiritual. Ele afeta os seus amigos, ele afeta a sua família, ele afeta a comunidade em que vive, mas, sobretudo, ele afeta o mundo em que nós vivemos. Portanto, quando alguém pratica um ato, né, uma transgressão sexual, como o homossexualismo, ou a pedofilia, ou mesmo o adultério, ela está fazendo com que o mundo, né, sofra uma retração da presença divina, e isso faz com que espiritualmente o mundo caia. E só quando os homens se dedicam a servir a Hashem, a fazer tudo Lechem Shammai, pelo mérito dos céus, é que nós fazemos com que a balança do julgamento divino volte a ser equilibrada. Por isso é tão importante o estudo da Torá, por isso é tão importante a prática das mitzvot. E Adão Rishon, o primeiro homem que andou pela terra, quando ele tomou a equivocada decisão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, o fruto proibido, que não era uma maçã, meus amigos, que eram uvas, ele acreditava que estava fazendo isso, e se ele tivesse que receber alguma punição, que essa punição seria de âmbito privado, uma decisão privada, causando um prejuízo espiritual no âmbito privado. Ele pensou que o que ele estava fazendo não ia afetar espiritualmente ninguém além dele, mas ele estava errado, absolutamente equivocado. Seus pecados, né? Porque a esses seguiram outros, seus pecados foram terríveis e tiveram inúmeras ramificações para nós, que somos as gerações futuras. Vou dar um pequeno exemplo disso. O pecado de Adão Rishon introduziu no mundo a morte. Nós fomos seres criados como seres imortais. Adão Rishon, que trazia dentro de si toda a humanidade, em vez de nos dar como legado a imortalidade que ele possuía, nos deu como legado a perenidade, né, da existência, entre outras ramificações terríveis do seu ato pecaminoso. Então o que nós aprendemos com Adão Rishon? Não há decisões privadas. Tudo que nós fazemos que contraria a vontade do Criador interfere no ecossistema espiritual do mundo, interfere nas nossas vidas. Cada ato que nós praticamos tem implicações de longo alcance. Agora nós vamos iniciar a celebração de Purim. Diferentes estudiosos da Torá, né, nos esclarecem as razões pela qual o decreto de morte caiu.
sobre a cabeça do povo judeu impuro, e nós fomos salvos milagrosamente por Akadosh Baruch Hu, mas o decreto de morte havia sido fixado por pecados que nós havíamos cometidos anteriormente. E era isso que cada pessoa, quando levava um corbão, um sacrifício ao templo, devia de ter em mente, que aquele sacrifício corrigia o dano que ela havia causado, não apenas a ela, mas a todo mundo. Ela deveria de compreender que, assim como Adão e Rishon errou ao acreditar que os seus atos só interferiam em si mesmo, na sua realidade, na sua geração, não. Né? Os nossos atos interferem nas nossas vidas, tirando mérito de nós, nos afastando do Criador, mas também deixa um legado terrível para as futuras gerações. Ou seja, tudo que nós fazemos afeta outras pessoas e o dano precisa ser reparado. A sabedoria judaica nos oferece uma história, né, muito conhecida, que ajuda bem a entender isso. Uma pessoa foi fazer um cruzeiro marítimo e ela alugou uma cabine. E ela fazia todas as refeições na cabine, e o camareiro ia até a porta sempre entregar as refeições. Depois de alguns dias, quando o camareiro foi entregar uma das refeições, ele viu que uma quantidade muito grande de água saía pela porta, né, daquela cabine. E, evidentemente, desesperado, ele chama o comandante, chama outros homens com machados nas mãos para derrubar a porta. E quando eles abrem, está lá o sujeito abrindo um buraco no casco do navio. E ele diz então para o comandante do navio: olha, eu paguei por essa cabine, eu tenho direito de fazer o que eu quiser nela, mas é óbvio que não, porque os seus atos iam causar o quê? Um naufrágio. Nós não somos, jamais seremos indivíduos independentes. Nós não respondemos pelos nossos atos apenas a nós mesmos, embora no mundo que a gente viva, cada vez mais as pessoas querem fazer acreditar nessa ideia absurda. Todos nós estamos profundamente conectados, e não apenas no nível físico, mas sobretudo no nível espiritual, de tal modo que as coisas que nós dizemos, as coisas que nós fazemos, uma palavra dura, um ato impensado, né, prejudicando outras pessoas ao nosso redor, causa grande dano ao mundo. Mas nós sabemos que, por outro lado, um sorriso caloroso, um ato de bondade, de generosidade como esse que acabamos de fazer com os soldados de Israel, uma palavra de encorajamento, tem o poder, né, contrariamente ao aquele que pratica um ato pecaminoso, tem o poder de tocar, de inspirar, de comover cada um de nós, e dessa forma deixando uma marca espiritual no mundo em que nós vivemos, meus amigos. De modo que nós sempre devemos nos lembrar disso, que tudo aquilo que nós fazemos afeta nós, a nossa família, os nossos amigos, a nossa comunidade, ao mundo todo. Vejam que poder que cada ser humano tem no mundo. Portanto, vamos escolher andar pelos caminhos do Criador para fazer com que a presença divina, em vez de se retrair, esteja cada vez mais presente, que ela possa ser cada vez mais sentida por cada um de nós nas nossas vidas, meus amigos. Shabbat Shalom.